Boa noite, pessoal. Mais uma vez, que Deus abençoe vocês que estão aqui. Obrigado por novamente estar aqui com a gente hoje. Hoje nós estamos próximo, né, do fim. Graças a Deus tivemos mensagem até o momento maravilhosa e espero que vocês estejam sendo abençoados ao longo dessa semana. Nós vamos começar cantando o hino novamente, Vaso Novo. Vocês podem cantar aí também com a gente aqui, tá bom? Vamos louvar o nosso Deus. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser. Um vaso novo, modela-me, transforma o meu ser, faz de mim um vaso escolhido para levar o amor aos perdidos. Eu quero ser um vaso Amém. Bem, sejam bem-vindos novamente. Vocês que chegou agora, estamos dando continuidade à semana de oração jovem. Vocês do Bom Retiro, que Deus abençoe. Nós estamos juntos, né, nessa semana de oração e espero que vocês também estejam sendo abençoados. Vamos dar continuidade louvando ao nosso Deus, agora com o hino A Colheita. É o hino tema que está sendo tocado, entoado aqui ao longo da semana.
acontecer se não forem me avisar. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Amém. Eu creio que esse é o desejo de todos nós que estamos aqui, né? Ver o nosso Salvador voltar. Agora eu convido o José para fazer uma oração. Em seguida, a Elisa já pode dar início. Boa noite a todos, graça e paz. Esse momento é um momento muito solene, né? Um momento da oração. Eu tenho certeza que cada um de você aqui presente hoje tem algum pedido, algum agradecimento aí na sua mente, no seu coração. Você tem a oportunidade agora, juntos, elevarmos, né, as nossas petições e os nossos agradecimentos ao Todo-Poderoso. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, esse momento é um momento muito solene, Pai, que é o momento da meditação da palavra, na qual nós iremos, Senhor Deus, através da irmã Elisa, prestar atenção naquilo que o Senhor direcionou, iluminou, né, a ungiu com o teu Espírito, para que viesse hoje novamente, Senhor Deus, trazer uma palavra diretamente do teu trono de graça. O Senhor sabe que nesse momento cada um tem aí uma petição, tem também um agradecimento, né? O Senhor sabe dos anseios do nosso coração, das nossas dificuldades, das nossas batalhas, das nossas lutas individuais, Senhor Deus, combatendo contra o mal, contra o pecado, das aflições do dia a dia, Senhor Deus, nesse mundo, e também, Senhor Deus, das alegrias dos momentos bons, dos momentos felizes, que tudo vem de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor, nesse momento, aceite, Pai Santo, aceite as nossas orações, as nossas preces, o nosso agradecimento. E de maneira muito especial, novamente, te pedimos e te clamamos que o Senhor venha nos visitar hoje, mais uma vez, através da mensagem de hoje. Por isso que o Senhor toque novamente, Senhor Deus, nos lábios da Elisa, para que ela venha falar, Senhor Deus, da tua palavra de maneira poderosa novamente hoje, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Olá, pessoal, uma ótima noite a todos os irmãos. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente estar junto aqui conversando sobre o tema de hoje, que é super especial, tem o meu coração. E para a gente começar, só um minutinho aqui que eu buguei a tela, só um minutinho. É, quero dar um remember do que a gente conversou até hoje. Então, na segunda-feira a gente falou sobre a parábola das 10 virgens, que inclusive já está no canal do YouTube aqui da Igreja de Vila Buarque, né? E pessoal do Bom Retiro, vou conhecer vocês no sábado, então eu espero por vocês lá. E, enfim, lá no canal do YouTube, se você ainda não assistiu o do dia 1, você pode ir lá assistir. A gente falou sobre a parábola das 10 virgens, é um spoiler, mas você tem que ver tudo lá. Né? A gente falou sobre a necessidade da gente clamar e pedir pelo Espírito Santo, porque ele vai fazer a obra, né? Na terça-feira, a gente. Só um minutinho, vou só fechar minha portinha. Na terça-feira, a gente conversou sobre Marta e Maria. E a gente viu que nós precisamos estar primeiramente aos pés de Jesus, ou seja, Cristo deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Ontem nós falamos sobre a unidade no corpo de Cristo e o chamado que Deus nos faz para que nós estejamos juntos entre irmãos e para que a obra aconteça, então, que a gente receba a chuva serôdia quando nós estivermos todos reunidos também entre irmãos, que isso será muito importante para que a obra seja finalizada. Tá. E hoje a gente vai falar sobre um encontro transformador. Gente, eu não sei vocês, mas se eu visse esse título pela primeira vez, eu ia falar assim, gente, como assim? Que encontro é esse? Então, a gente vai falar sobre ele. Antes da gente começar, eu sei que o José já fez uma oração, mas eu queria fazer mais uma, tá bom? Pra gente começar. Oremos.
Querido Pai, Senhor, gostaria de pedir a tua presença neste momento, que tudo que seja feito, tudo que seja dito, não é porque eu acho que é legal ou que eu gostaria que fosse, mas que tudo seja conforme assim diz o Senhor e para tua honra e tua glória unicamente, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Eu peço por gentileza para que vocês abram suas Bíblias em Lucas. Ih, por que não foi? Eita, só um minutinho, gente. Eu vou pôr de novo, que aqui deu uma travadinha, tá? Então, a gente vai estar conversando sobre Lucas 5. Podem abrir suas Bíblias. A gente vai ler do verso 1 ao verso 11, tá bom? Só um minutinho que a tela falou assim: hoje eu não quero, eu estou de folga. A gente vai fazer ela trabalhar. Problema da telinha. Vocês estão vendo em tela cheia, né? Tá, perfeito. Então, ó, tá ótimo. Gente, não é pra ser. Senti que não é pra ser. Ai, não tá indo, mas tudo bem. Vamos sem compartilhar, tá bom? Peço perdão desde já. São muitos textos, mas vai dar tudo certo, tá? Eu combino assim, eu vou mandar pro José, depois a, e pro Daniel a apresentação, e aí vocês conseguem ver, tá bom? A gente vai ficar todo mundo sim hoje e tá tudo certo. Ele falou assim, não quero funcionar, então não precisa funcionar, não é? Não vou mandar em quem não quer. Então, por favor, abra suas Bíblias em Lucas 5, a gente vai ler do 1 ao 11. E só para a gente contextualizar, aqui é o início do ministério de Cristo, quando ele chama seus primeiros discípulos, então dá para ter um spoiler do que vai ser o tema, né? Então vamos lá. Lucas 5, verso 1 diz: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por que é o Senhor que nos pede? Vou lançar as redes novamente. Verso 6. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, por favor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenham medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Então, imagina que cena linda, só para a gente entender o que estava acontecendo. Na noite anterior, então, Pedro, André, Tiago e João, eles estavam pescando, então eles estavam cansados após um dia, uma noite, né, de trabalho. E Jesus também, ele estava lá porque ele queria ter um período de descanso, uma hora à beira-mar, mas as pessoas viam a Cristo e queriam estar perto dele. Olha que coisa especial. Por quê? Estar com Cristo é atrativo, a gente vai falar sobre isso. Então, eles queriam estar com Cristo. Então, começou a vir tanta gente que Jesus pega dois barquinhos e ele fica no mar, né, nas desassossegadas ondas do mar, compartilhando a mensagem, então, especial para aquele povo. Gente, eu não desisto. Eu vou tentar compartilhar aqui, tá bom? É isso. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se vocês estão vendo. O que que tá vendo? Ah, agora foi. Ah, foi. Tá vendo? Eu não desisto. É sobre. Tá, é porque vai ser importante vocês entenderem o que tá escrito também na tela, porque, do meu ponto de vista, a gente aprende mais quando tá visível na tela. Eu sou assim, então quero que todo mundo seja no sentido de, né, de ajudar. Enfim. E agora um parênteses. Olha que lindo, dentro do que a gente conversou. Imagina, olha, eu vou ler o que tá falando no Desejado de Todas as Nações, que fala sobre a cena do próprio Deus do céu se fazer homem, usar da natureza e das coisas que ele criou para trazer mensagem de vida e de esperança. E isso é muito interessante. Esse último mês eu ainda digo como julho, né? Porque amanhã é agosto, né? Então, esse último mês eu estava numa escola de missão. E pela palavra de Deus mesmo, já a gente consegue ver isso, mas lá eu vi de uma forma mais profunda como Deus se faz da natureza para se comunicar com a gente, né?
E o que tudo isso tem a ver com o que a gente está conversando aqui? Tem tudo, porque o que Deus chama a gente para fazer, para lidar com as pessoas, é compartilhar do seu amor de uma forma simples. E Deus fazia isso, né? Jesus fazia isso quando esteve aqui na Terra. As parábolas eram maneiras mais simples das pessoas entenderem na prática, no dia a dia delas, o evangelho, e era isso que Cristo estava fazendo. Então, pensa, o próprio Deus, que, sei lá, criou o Tucano, a Arara, usava eles como exemplo, né? Para compartilhar a mensagem da salvação para mais pessoas. E que cena linda! Olha o que desejado de todas as nações diz sobre isso. Que cena aquela que se oferecia à contemplação dos anjos, seu glorioso comandante sentado num barco de pescador, jogado de um lado para outro pelas desassossegadas ondas e proclamando as boas novas de salvação ao povo atento que se comprimia até a beira da água. Aquele era um honrado do céu, estava declarando os grandes princípios do seu reino ao ar livre ao povo comum, e, no entanto, não teria podido ter um cenário mais adaptado aos seus labores. O lago, as montanhas, os vastos campos, a luz a inundar a terra, tudo lhe oferecia ilustrações aos ensinos de modos a gravá-los nos espíritos. E nenhuma lição de Cristo foi infrutífera. Toda a mensagem de seus lábios foi ter alguma alma, como a palavra da vida eterna. Olha que mensagem linda, que momento especial que eles estavam tendo, né, neste momento, mensagem com o Senhor. E como eu falei, né, uma lição para a gente. Nós precisamos, tendo em consideração, né, que a gente vai. Nós somos missionários, porque todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. A ideia é que a gente possa compartilhar a mensagem de Cristo de uma maneira prática e fácil para as pessoas que estão ao nosso redor. Fazer isso de uma forma fácil, simples, não é rebaixar a norma, mas sim trazer de uma forma mais palpável e mais clara para as pessoas sobre isso. Então, já temos uma lição especial para a gente hoje, como missionários, de seguir os passos do Mestre, né? Então, beleza, vamos continuar. Então, depois desse momento que Jesus dividiu a palavra, né, com as pessoas que estavam com ele na praia, Jesus disse para Pedro que eles iam pescar, mas isso era de dia. E um detalhe de pescador. De dia é melhor. Não, desculpa, de noite é melhor de pescar. Por quê? Porque de dia a gente vai ter os peixinhos, eles vão ver a rede, porque o sol está incidindo luz sobre o mar. E a rede dos pescadores vai ficar claro que tem alguém para pescar eles. Então, Pedro ficou assim: como assim, senhor? É para eu ir pescar essa hora, sendo que de noite, que era o momento ideal, eu já não consegui pescar absolutamente nada. Então, é aí que está acontecendo tudo isso. E um ponto importante para a gente falar também, que Pedro, ele estava pensando sobre o que estava acontecendo com João Batista, que ele estava definhando na prisão. E ele também pensava na perspectiva diante de Jesus e dos seus seguidores do mau êxito da missão da Judéia, na maldade dos sacerdotes, dos rabis. Enfim, ele via tudo assim, indo de ladeira abaixo. Ele não tinha mais, ele via que o trabalho dele já também não estava dando tão certo assim. Tudo parecia sombrio, desanimador, sem uma luz no fim do túnel. Mas assim, mesmo com os problemas que ele teve de noite, ele falou assim: não, se é o Senhor que está me pedindo, assim eu vou fazer. E então Pedro e o seu irmão André, eles jogaram as redes no mar e começou a vir tanto peixe que a rede se rasgou. Então imagina, se o certo era pescar de noite, não deu certo de dia, não era o ideal, eles foram pescar e deu super certo, aquilo era um milagre de Deus. Deus estava querendo mostrar algo para eles. E olha que interessante que o Espírito de profecia fala sobre essa manifestação do poder divino. O que aconteceu, né? Que Pedro, né, viu em Jesus alguém que tinha toda a natureza sob o seu comando. A presença da divindade revelou-lhe a própria ausência de santidade, ou seja, ele viu em Deus aquilo que ele não era, no sentido de Deus é tão santo, mas tão santo que fica muito claro quem nós somos perante ele. E continua falando assim, ó, amor por seu mestre, vergonha de sua incredulidade. Por quê? Porque ele falou assim, ok, eu vou fazer porque Deus está falando, mas o certo é ser de noite, né? Não agora. Então, vergonha de sua incredulidade, gratidão pela complacência de Cristo e, sobretudo, o sentimento de sua impureza em presença da pureza infinita, tudo subjugou. Enquanto os companheiros punham em segurança o conteúdo da rede, Pedro caiu aos pés do Senhor, aos pés do Salvador, exclamando: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Todavia pegou-se aos pés de Jesus, sentindo que dele não se podia separar. O Salvador respondeu: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente deixaram tudo e o seguiram. Aqui
pontos lindíssimos nesse trecho do Desejado de Todas as Nações, que se você não leu, por favor, leia. Se você já leu, por favor, releia, porque é lindo demais. Leia esse livro, né? E assim, não sei pra vocês. Aqui então a gente viu que no final das contas, Pedro, André, Tiago e João deixaram todas as coisas e seguiram a Cristo. Mas não sei pra vocês, o que que será que aconteceu nesse encontro que fez com que eles simplesmente deixassem tudo e fossem seguir a Cristo? E é isso que a gente vai conversar agora. Então, o primeiro ponto muito importante que aconteceu aqui neste encontro, que foi transformador. Pedro reconheceu quem verdadeiramente era Cristo. Ele era santo, o próprio Deus. E um detalhe que é muito interessante: essa cena que Pedro presenciou de perceber quem Deus é e quem ele é, esse reconhecimento, aconteceu com outros dois personagens, que foi Daniel e Isaías. Olha o que o Espírito diz sobre essa questão. Foi a mesma presença da santidade divina que fizeram o profeta Daniel cair como um morto perante o anjo do Senhor. Porque quando a gente tem a dimensão da santidade de Deus, de quem ele é, se Deus aparecesse sobre nós agora com a sua glória, todos nós morreremos por causa da sua glória, por causa de quem ele é e de que nós somos pecadores. Isso é muito forte. Então, por isso que está acontecendo aqui. E mais um ponto que remete a gente à solenidade de Deus. Deus, ele não é o cara lá de cima. Assim, você está orando. Sim, tem gente que fala assim: ah, eu vou orar para Deus e vou falar que nem um amigo, mas um amigo que tanto faz, tanto fez. Sim, é pra gente orar a Deus como amigo, mas não falar assim: e aí, cara, tudo bem, Senhor? Gente, não, Deus, ele requer uma solenidade. Ele não é o tiozão lá de cima, não é o cara lá de cima, ele é Deus, ele é santo, né? E isso é um ponto muito importante também, porque a forma com que nós nos portamos, quer a gente queira ou não, quer a gente goste ou não, quando a gente fala que nós somos cristãos, todas as pessoas estão de olho na gente. Porque nós somos um exemplo, um modelo, e se nós queremos ser missionários verdadeiramente do reino, nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós falamos, da forma que nós nos portamos. E, inclusive, no modo pelo qual nós tratamos a santidade de Deus. Mas vamos continuar, porque isso eu nem tinha pensado em falar, mas é super importante para a gente pensar. Então, aqui, ó, vou pegar daqui, ó. Então, disse ele: transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Assim, quando Isaías viu a glória do Senhor, exclamou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. A humanidade, com sua fraqueza e pecado, fora posta em contraste com a perfeição divina, e ele se sentiu inteiramente deficiente e falto de santidade. Assim tem sido com todos quantos alcançaram a visão da grandeza e majestade de Deus. A questão é que quando a gente reconhece quem Deus verdadeiramente é na nossa vida, e a gente reconhece o seu caráter, como que a gente faz isso? Por meio da comunhão com Deus. A gente se constrange por tudo que Cristo é, que ele já fez por nós, ele ter vindo aqui. Imagina um Senhor desse, com a majestade, com toda a glória, com toda a pompa do céu, vir aqui se tornar homem, se humilhar, morrer de uma forma que era a mais cruel de todas, que era para eu e você morrermos. Tudo isso nos constrange. E quando a gente vê tudo isso, é como Paulo se sente e fala assim: calma, Senhor, eu sou pecador. Me desculpa. Aí ele se coloca aos pés de Cristo. E aí tem uma coisa que é sensacional, é sensacional e incrível ao mesmo tempo, que é, ó, ele sentiu que ele não conseguia sair de perto de Cristo por mais que ele fosse um pecador. Por quê? Porque Cristo atraía ele, atraía Pedro a ele. Isso é muito lindo, porque ele sentia que de Cristo ele não podia se separar. E é assim que a gente tem que agir. A gente não, a gente, no nosso encontro com Deus, a gente não deve assim se separar porque a gente falou assim: nossa, Deus é gigantesco e olha como eu sou. Não! Inclusive, esse é o desejo do inimigo, que a gente se dê conta do que está acontecendo, de quem Deus é, de quem nós somos, e a gente se separar. Falar assim: não, Senhor, deixa eu primeiro me purificar e depois eu volto. Mas, como nós vimos na segunda-feira, a gente viu que lá em Apocalipse 3:18 o Senhor dá alguns conselhos para a gente, dentre eles que nós vistamos a sua roupa, as suas vestes da justiça, que a gente entende que é a graça de Deus, que Ele vai fazer a obra em nós, Ele que vai nos salvar de todo mal. Então, nós temos que ir a Cristo para que Ele, então, nos lapide, né, nos faça um vaso novo e que a gente possa, então, viver com Ele plenamente, né? Então,
é muito importante a gente entender isso. Inclusive, vou aproveitar. Não ia fazer esse merchan, mas eu achei que tem tudo a ver. Depois, aqui no YouTube, deem uma olhada nesse canal, ó. É Desvendando o Secreto. Se porventura vocês verem uma menina que é a minha cara, talvez não seja por acaso, tá? É o meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar a playlist de devocional. Aí você vai assistir o vídeo Pequei e Agora. É muito bom. No sentido do que tá falando aqui, é justo nesse vídeo, foi experiências assim que eu tive de vida e tem tudo a ver com o que eu acabei de comentar, tá? De que quando a gente se sentir pequeno é pra gente ir pra Cristo, porque ele tem todo o desejo do mundo de transformar a gente, pra gente ser algo muito mais do que a gente é hoje. Então, depois dá uma olhadinha lá, que eu desejo que esse conteúdo te abençoe também, tá? Bom, continuando. E aí, o que que acontece? Quando a gente entende tudo isso, nós vamos e nos colocamos aos pés de Cristo. E olha que perdão, o que o Espírito de Profecia fala. Só um minutinho que deu um bug. Foi. Aos que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus, contudo, reconhecem que seu caráter é imperfeito. Então, o que que acontece? Nós, ó, isso é pra gente. Então, há aqueles que já experimentaram o amor perdoador de Cristo e que desejam realmente ser filhos de Deus. Contudo, reconhece que o seu caráter é imperfeito. É verdade ou é mentira? É verdade, o nosso caráter é imperfeito. É só Cristo que pode fazer a transformação. Continuando, sua vida é faltosa e chegam a ponto de duvidar se seu coração foi renovado pelo Espírito Santo. A esses eu desejaria dizer: não recueis em desespero. Muitas vezes teremos de prostrar-nos e chorar aos pés de Jesus por causa de nossas faltas e erros, mas não devemos desanimar. Mesmo quando somos vencidos pelo inimigo, não somos repelidos. Ou seja, mesmo quando o inimigo tenta a gente cai, a gente erra. Nós precisamos ir para Cristo. Nós não seremos fala assim, não, você pecou? Tchau. Se fosse verdade, Cristo não teria vindo? A gente repete muito João 3,16, mas quem dera a gente tivesse esse texto no nosso coração tantas vezes quanto o que a gente fala que a gente sabe decor. Porque fala que Deus amou tanto o mundo, Deus amou tanto você, que deu seu filho unigênito para que você que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Ou seja, mesmo se formos vencidos, que nós voltemos a Cristo, que nós continuemos na jornada, buscando o nosso melhor, tendo a certeza de que Jesus Cristo nos dará força e poder para vencer o mal. Amém? Então, é justamente sobre isso. Não é para a gente se sentir abandonado ou rejeitado por Deus. Não! Cristo está à destra de Deus fazendo intercessão por nós. E a prova aí está mais de um verso bíblico que fala: aquele que vem ao Pai, de modo nenhum o lançarei fora. Cristo deixa muito claro. Você que quer ir a ele não vai te lançar fora. Ele quer ter você perto dele. Aí continua falando assim, ó, diz o amado João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E não vos esqueçais das palavras de Cristo, o mesmo Pai vos ama. Ele deseja atrair-vos de novo para si. Deus quer sim que nós estejamos novamente com Ele. O que que a gente viu ontem? Que Ele deseja que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E ver refletidas em nós, em vós, né? Ou seja, em nós, sua pureza e santidade. Ou seja, o plano de salvação é a restauração de Cristo. Quer dizer, desculpa, pera que eu me atrapalhei. A nossa restauração, a imagem e semelhança de Cristo. Esse é o plano também. Esse faz parte do plano da redenção, que nós voltemos a ser a imagem e semelhança de Deus. Por isso que fala aqui, né, que seja refletida por essa santidade. E se tão somente vos renderdes a Ele, aquele em quem começou a boa obra há de continuá-la até o dia de Cristo Jesus. Orai com mais fervor, crede mais plenamente. Então, o que está falando aqui pra gente? Que tenha certeza de que no caminho nós teremos provas, nós teremos momentos de dificuldade, mas se porventura a gente cair nesse momento, não se preocupe, volte para o Pai. Assim como tem uma das minhas parábolas favoritas, que é o do filho pródigo. Jesus, Deus sempre estava esperando pelo seu filho para ele voltar para casa. E até fica para a gente também de que não importa os erros que as pessoas tiveram no passado,
Nós, como missionários, Deus ama essas pessoas tanto quanto elas te amam. Então é importante a gente também ter esse amor. E esse amor vai vir de uma forma natural, né? A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso amanhã, né? Que vai ser um tema super especial. Mas enfim, só pra gente ver alguns pontos que são interessantes a gente tá conversando aqui. Então, só um minutinho na minha colinha. É lindo ver o que Deus quer fazer em nós. E aqui deixou muito claro de que quem fará a boa obra em nós vai ser a gente. Não, não é a gente que vai fazer a boa obra em nós. Afinal de contas, tudo que fazemos não passa de trapo de imundícia. Nossas boas obras não passam disso. Mas nós fazemos as coisas para a honra e glória de Deus porque nós cremos que Ele já nos salvou. Pela fé, nós cremos nisso. E assim, ele vai completar a obra em nós. Aqui, ó, a boa obra há de continuá-la até o dia de Jesus. Então, ele, aquele que começou, Cristo, o próprio desejo de começar, é Cristo atuando em nós. E ele continuará até a sua vinda. E aí, olha que interessante. Assim foi com Pedro também. Deus sabia até onde ele podia chegar por meio do seu poder. E a pessoa que Pedro poderia se tornar ao lado dele. E esse é o chamado que ele faz para cada um de nós hoje, de nós sermos seus coparticipantes na obra. E é desejo de Deus que a gente viva isso. E muitas vezes a gente vai falar assim, nossa, como assim? E tem um verso que eu gosto muito na Bíblia, que é 1 Coríntios 13, 12 e 13, que fala assim, ó. Agora, pois, vemos apenas como um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. E o que quer dizer aqui? Nós muitas vezes podemos não ver o que Deus quer fazer em nós, mas lá na frente, quando nós nos encontrarmos face a face com o Senhor, todas as peças do quebra-cabeça vão fazer sentido. E a gente vai falar assim: Deus seja louvado por tudo que o Senhor fez na nossa vida, mesmo sem a gente merecer. Que o Senhor, Ele quer e vai te usar como instrumento, se assim você permitir. Esse reconhecimento de quem Deus é foi a força maior que movia Pedro para mais perto de Deus. E um detalhe muito interessante sobre essa questão de que Pedro foi atraído para Cristo, e mesmo reconhecendo que ele era um pecador e quem Cristo era, é o fato de que Cristo ele não teve que florear, fazer um charme, tipo, olha, eu sou assim, mas olha, eu vou fazer de um jeito especial para as pessoas verem quem eu sou, assim, piriri pororó. Enfim, não. Pedro, ele se sentiu atraído pela presença do próprio Cristo, ou seja, Cristo foi suficiente para que a mensagem fosse dada. Nós não precisamos, nós não devemos mudar quem Deus é para atrair as pessoas. Ah, mas a gente precisa atrair mais jovem para a igreja. Não, a gente precisa apresentar a Cristo e permitir que o poder de Cristo se apodere de nós, para que as pessoas conheçam a verdade. Deus, a obra é de Deus, a obra não é nossa, mas Ele nos dá o privilégio de fazermos parte da obra. Deus não precisa dos marqueteiros de plantão para fazer a sua obra. Ele não precisa de pessoas como falam assim, Senhor, olha, fala com mais gíria, porque eu acho que vai dar mais certo para atrair os jovens. Ou, Senhor, a música. Ah, e essas músicas solenes, olha, não vai rolar. Como é que vai atrair jovem assim? Não precisa disso. Vamos dar uma agitadinha a mais. Será que a gente não tem mudado quem Cristo verdadeiramente é só para a gente atrair as pessoas para Ele? Mas eu tenho uma pergunta: será que Cristo não é suficiente? Porque parece que aqui ele era suficiente. Mas será que hoje em dia ele não é mais suficiente? A mensagem do Evangelho não é suficiente? E eu te pergunto: se a mensagem do Evangelho não é suficiente, o que é, então, para a gente pregar? Porque se Cristo mesmo não é suficiente, o que a gente vai pregar? Se a gente acredita que Cristo não é suficiente, o que é o Evangelho, então? Que nada mais é do que o desejo de Deus de nos transformar, de nos elevar até Ele e não de nos rebaixar. Cristo ele não se rebaixou, mas ele nos elevou até Ele. O que é o que a gente está apresentando ao mundo como missionários de Deus? O que é que a gente está representando como embaixadores do reino? Será que nós estamos representando bem ao nosso Senhor?
Isso é muito pra gente pensar. E não importa a sua idade. Eu conheci pessoas que eram super novas, que tinham um espírito incrível, assim, da missão. A missão, ela não é dada só aos jovens, ou só aos mais experientes, ou só às crianças e os adolescentes. A missão é para todos. A questão é, será que nós estamos refletindo quem Deus é da melhor maneira para as pessoas? Ele não precisa de marqueteiros. E olha que eu trabalho com marketing. Ele não precisa disso. Sabe o que ele precisa? Ele precisa de pessoas que vivem da forma real e coerente o cristianismo na sua vida hoje. Ele não precisa de falas bonitas, ele precisa de vidas transformadas. Vidas que aceitam o chamado de tome sua cruz e siga-me. É disso que ele precisa. Na real, ele não precisa de nada, porque ele pode fazer a missão inteira, mas ele não dá a oportunidade de fazer parte dela. E se a gente quer ajudar de alguma forma, que nós possamos viver o evangelho na nossa vida prática e sermos exemplos vivos. Olha o que o irmão White fala no livro Educação. Quando o olhar se fixa sobre ele, a vida encontra o seu centro. O entusiasmo, a devoção generosa, o apaixonar da dor da juventude encontra aqui o seu verdadeiro objetivo. O dever torna-se um deleite, um sacrifício, um prazer. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. Porque quando a gente tem um encontro com Cristo, como Pedro e seus amigos tiveram, a nossa vida encontra um propósito, um significado. Você fala, gente, as pessoas precisam saber disso também. Elas precisam conhecer o Deus que me transformou, que me tirou de onde eu estava. De uma forma que trabalhar e viver para Cristo vai ser a nossa maior alegria, o nosso maior prazer. Mesmo que você fique horas sem dormir, mesmo que você tenha algumas questões assim que são desconfortáveis, porque o que importa é Cristo. Ele deve ser o centro da nossa mensagem sempre. A certeza de que quando nós temos um encontro com Ele, nós vamos sair de lá transformados pelo poder de Deus. Amém? Esse é o desejo, o chamado de Deus para a gente hoje, em pleno 2025. Não é para a gente deixar esse encontro lá para frente, é para deixar para hoje. Deixar para hoje não, é para fazer hoje. Que a gente procure trabalhar para Cristo como resposta ao que Ele já fez por nós. Porque isso vai ser uma resposta natural a tudo isso. Pedro, na noite anterior, parecia que não tinha um rumo. Tava sem uma luz no fim do túnel. Ele já estava se encontrando sem esperança em relação ao seu trabalho, o que ele ia fazer em relação à sua vida. Até então que ele teve um encontro pessoal, ele mesmo com Deus, não com, como eu posso dizer, com terceiros. Não, era ele com Cristo. Ele teve o seu encontro pessoal com Cristo. E isso trouxe novos valores e um novo sentido para a sua vida. Ele teve um propósito, um motivo pelo qual viver. Cada um de nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo, como Pedro teve. E mais uma questão muito interessante e importante: Deus era capaz de suprir todas as suas necessidades. Antes de pedir para que eles abandonassem as redes e barcos, Jesus deu a certeza de que ele iria suprir todas as suas necessidades. Porque quando Deus chama a gente, ele chama a gente e já cuida de todos os detalhes. Ele faz o trabalho completo. Ele cuida, ele provê e ele protege aqueles que chamam para si. E então foi realizado o chamado: Eu os tornarei pescadores de homens. Mas a gente pode se questionar: nossa, mas por que que Jesus escolheu eles? Não é para escolher umas pessoas que já sabiam, porque pescador, gente, como assim? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Você pode se perguntar: nossa, o que que eles tinham de tão especial? Bora lá. Aqui, ó. Jesus escolheu homens ignorantes porque não haviam sido instruídos nas tradições e errôneos costumes de seu tempo. Eram dotados de natural capacidade, humildes e dóceis. Homens a quem podia educar para sua obra. Há nas ocupações comuns da vida muitos homens que seguem a rotina dos labores diários, inconscientes de possuírem faculdades que, se fossem exercidas, os ergueriam à altura dos mais honrados homens do mundo. Requer-se que o toque de uma hábil mão para despertar essas faculdades adormecidas. Foram esses homens que Jesus chamou para colaboradores e deu-lhes a vantagem da convivência com ele. Nunca tiveram os grandes homens do mundo um mestre assim.
Ao saírem os discípulos do preparo ministrado pelo Salvador, já não eram mais ignorantes e incultos. Haviam se tornado como ele no espírito e no caráter, e os homens conheciam que haviam estado com Jesus. Eles tinham um coração atento ao Espírito de Deus, eles não tinham se misturado com as tradições e os costumes do seu tempo. E esse é um chamado para a gente também, como fala na palavra de Deus em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que a gente então possa viver plenamente o propósito de Deus na nossa vida. E aí, então, ao saírem da presença de Deus, eles já não eram mais os mesmos, porque Deus tinha começado uma obra neles. E é desejo de Deus começar uma obra na sua vida hoje também. No dia 31 de julho, já ia falar agosto, já viajei na maionese. 31 de julho de 2025, é desejo de Deus começar hoje uma obra na sua vida. A vida dos discípulos depois desse encontro foi transformada. Eles encontraram um motivo e um propósito para viver, que era compartilhar para as outras pessoas sobre o Cristo com quem eles estavam. Eles agora eram testemunhas vivas dos milagres que Cristo fez, especialmente e individualmente na vida deles. Eles entenderam que Deus os havia criado para algo maior. E eu não tô falando de teologia da prosperidade aqui não, tá? Que fique muito claro. Essa questão é que Deus tem grandes planos para sua vida. Ele quer te fazer um pescador de homens também. Nós somos chamados para sermos coparticipantes na obra de salvar e resgatar outras pessoas também. Unicamente para glorificar e exaltar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E sabe esse chamado que Cristo fez para André, Tiago e João? Como eu falei, é um chamado para a gente hoje também. Ele fala assim para a gente: filho, minha filha, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Lá no livro Testemunhos 1, a irmã White fala o seguinte, ó: os jovens podem exercer poderosa influência. E aqui, ó, um parênteses grande: os jovens, os jovenzinhos e os jovens de experiência. Os jovens podem exercer poderosa influência se renunciarem ao orgulho e ao egoísmo e se dedicarem a Deus. Nós podemos sim exercer grande influência. Via de regra, porém, não levam cargas de outros, estas terão eles mesmos de carregá-las. Ou seja, nós temos que construir isso dia a dia ao lado de Deus, ninguém fará isso por nós. É chegado o tempo em que Deus requer uma mudança neste respeito. Ele convida aqui jovens e jovens experientes para que estejam zelosos e se arrependam. Se continuarem em seu estado de mornidão, vomitá-los-á da boca. Deus está pedindo um posicionamento de nós hoje, jovens adventistas do sétimo dia. Diz a testemunha fiel: conheço as tuas obras. Jovem, rapaz ou moça, nossas obras são conhecidas, quer sejam boas, quer sejam más. Somos ricos em boas obras? E veja, a boa obra, gente, ela é uma consequência de uma vida dedicada ao Senhor. Ela não é o foco primário, mas ela é uma consequência do nosso foco primário, que é o quê? É estar com Cristo, conhecer a Cristo, ter a fé no sacrifício de Cristo Jesus. Continuando, aqui, ó. Jesus se vos aproxima como conselheiro. Aconselho que te de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unja os olhos com colírio para que vejas. E aí, olha que questão interessante, porque somente em Cristo nós teremos todas essas coisas. A missão é linda porque Deus já fez todas as coisas, só nos resta aceitar essa missão tão especial que Ele nos confiou, porque nele nós vivemos e nele nós nos movemos e apenas nele nós existimos. Ele faz todas as coisas, ele nos dá a oportunidade de participarmos disso tudo. Cristo chama voluntários para se alistarem sob sua bandeira e levarem perante o mundo o estandarte da cruz. A igreja se enfraquece por falta de auxílio de jovens que deem corajoso testemunho. Ou seja, para que a igreja seja fortalecida, nós precisamos dar um bom testemunho. Que sejam corajosos, que não tenham medo de falar para o mundo sobre o Deus a quem eles servem. E aí continua, ó. Com zelo ardente, estimulem as energias enfraquecidas do povo de Deus, aumentando assim o poder da igreja no mundo.
Necessitam-se jovens que resistam à onda de mundanismo e ergam uma voz de advertência contra dar os primeiros passos na imoralidade e no vício. Mas aqueles que querem servir a Deus e entregar-se à sua obra precisam, primeiramente, limpar-se de toda impureza o templo da alma e colocar Cristo no centro do coração. Assim, então, serão habilitados a pôr energia em seu esforço cristão e manifestarão entusiástico zelo em convencer as pessoas a reconciliar-se com Cristo, ou seja, tendo primeiro Cristo como centro da nossa vida, ter essa experiência pessoal com Ele. Consequentemente, nós teremos o desejo natural de chamar mais pessoas para experimentarem esses mesmos momentos que nós temos com Deus. Aqui, ó. Não responderão os nossos jovens ao convite de Cristo dizendo: Eis-me aqui, envia-me a mim? Avancem para frente e identifiquem-se como colaboradores de Deus, assumindo o trabalho onde Ele o deixou e levando à conclusão. Deus está nos dando, nós temos a responsabilidade de finalizar a obra do Senhor. É verdade que Ele não precisa da gente, mas Ele nos chama para que nós possamos fazer parte da obra. A responsabilidade é nossa, ó. Ele deixou e levando à conclusão com o seu poder. E que privilégio que ele nos dá, então, da gente fazer parte dessa obra. Olha, toda pessoa tem um privilégio de ser um conduto vivo pelo qual Deus pode comunicar ao mundo os tesouros de sua graça, as insondáveis riquezas de Cristo. Nada há que Cristo mais deseje do que? Do que agentes, ou seja, de pessoas que representem ao mundo o seu espírito e caráter. Não há nada de que o mundo mais precise do que da manifestação do amor do Salvador por meio da humanidade. O mundo carece de pessoas que falem sobre Cristo, que sejam de verdade missionários. Como eu falei, missionários podem ser aquelas pessoas que que têm o chamado de Cristo para ir, sei lá, para o Laos, para a China, para Janela 1040. Mas o chamado também pode ser para você ser missionário onde você mora hoje. Para você cuidar do seu vizinho, do seu amigo da faculdade, da escola. A questão é, Deus precisa de pessoas que positivamente vão se infiltrar no mundo, no sentido de que estaremos em diferentes posições, ocupações, que nem teve uma pessoa, eu não lembro especificamente aonde foi, mas ele era dono de uma borracharia e ele vendia livros, vendia não, desculpa, vendia livros não. Ele dava livros do Espírito de Profecia, do Impacto e Esperança para as pessoas que iam até a loja dele. Então, como nós podemos fazer parte da missão na nossa vida, no nosso dia a dia hoje? E é isso que Deus está buscando e pedindo para cada um de nós. Continuando. Todo o céu está à espera de condutos pelos quais possa ser vertido o óleo santo para ser uma alegria e bênção para os corações humanos. Por meio de nós, Deus deseja trazer alegria para as pessoas, porque Ele será visto em nós. E não o contrário. No sentido de que não é que as pessoas vão ver nós radiantes, não, mas elas vão ver Cristo em nós. Isso só vai acontecer se nós tivermos um encontro com Cristo. E esse encontro vai ser transformador. Nós hoje somos chamados para ser discípulos de Cristo. Mas não se preocupe, porque a gente fala assim, tá, e agora? Isso o que eu vou fazer? Não se preocupe, em Filipenses 1:6 diz, eu estou convencido de que aquele, Cristo, que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele mesmo que começou, ele vai terminar a obra em cada um de nós. E ele quer usar você, ele quer me usar hoje, para que nós possamos levar essa mensagem a todo mundo na nossa geração. E como Charles Spurgeon disse, aquele que nos ordena a lançar a rede, ele mesmo as encherá com os peixes. Ele deseja dar a você hoje uma nova vida, dar a oportunidade de você ser o co-participante na sua gloriosa obra, para levar mais pessoas para o seu encontro. Você aceita hoje ter um encontro com Cristo, como Pedro e seus amigos tiveram? Você aceita o chamado que Cristo faz para você hoje? Você aceita ser pescador ou pescadora de homens para compartilhar para as pessoas à sua volta e o milagre que Cristo fez na sua vida? Compartilhar as boas novas da salvação em Cristo Jesus? Você aceita viver uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida com propósito, a vida que Deus desenhou para você?
se você aceita, enquanto a gente canta uma música que fala justamente sobre isso, sobre a nossa entrega, para que Deus nos use por completo e que a gente seja um canal de bênção por meio de uma vida com significado e propósito, eu te convido a fazer uma oração de entrega, falar assim: Senhor, eu desejo de tudo isso que o Senhor me use. Mesmo que eu veja quem eu sou, eu vejo quem o Senhor é, mas eu quero continuar aqui aos seus pés, assim como Pedro fez. Eu quero ser um pescador de homens. Se esse é o seu desejo, a gente vai cantar essa música agora e ao final nós vamos fazer uma oração de entrega. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Querido Pai, Senhor, nós queremos nos entregar nas suas mãos, Pai. Nós queremos ter um encontro pessoal contigo, um encontro transformador, assim como Pedro em especial teve contigo, Pai. Nós pedimos para que seu Santo Espírito esteja
conosco, nos capacitando, nos dando força, sabedoria e discernimento para que nós possamos, por meio do seu Santo Espírito, fazer a tua obra, Pai. Nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para que nós possamos completar essa obra para tua honra e para tua glória, Pai. Por favor, nos auxilie nesse processo, nos ajude. Nós agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos coparticipantes na tua obra. Mas nos capacite, Pai, porque nós somos fracos, pecadores. Mas Deus seja louvado, porque Ele, na sua misericórdia, Ele nos atrai novamente para si, nos dando a certeza do seu amor e do seu cuidado, Pai. Por favor, fica conosco, cuida de cada um aqui presente, daquelas pessoas que vão assistir após essa mensagem também, Pai. Que nós possamos ter a certeza dos teus planos e sonhos para a nossa vida de missão, que o Senhor já deu para cada um de nós a partir do momento que nós decidimos o seguir. Que o Senhor nos dê a certeza de que o Senhor chamou a gente, e o Senhor estará cuidando de todos os detalhes. Obrigada novamente pela oportunidade que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, amém.